Já almoçaram? Todo mundo almoçou? Tô vendo o pessoal botar, ai, não almocei. Que fome. Almoçar é para os fracos. Olha só, sentaria é para isso que serve a mãe, entendeu? A gente nem come. Papai, pois é, os amiguinhos, né? Isso. Todo mundo tem que estar aí agora te apoiando, mostra o que você quer, fica na frente do PC, olha só que boa estirpe, olha só que boa linhagem, que eu sou, beleza? Beleza, então vamos apagar aqui. Bom, tchau, gente, beijo. Valeu, Hans, até mais. Então, gente, olha só, agora a gente vai ter a primeira aula dupla do dia. Pô, tenho uma grande alegria de ter aqui do meu lado Marcelo Negão! Marcelo Negão! A gente vai brincar aqui com vocês o seguinte, a dupla de praia. Isso. Dupla de praia, dois caras grandes, bem definidos, peitoral, ó, peitoral bem definido. Em que a gente vai então aqui, pai bola com vocês sobre alguns temas extremamente importantes que envolvem a biologia e que envolvem a química. Química, é isso. É isso. Então a gente está aqui junto, a gente vai fazer a seguinte dupla então. O Darwin e Marcelo Negão. Tá bom. O Darwin, Marcelo Negão, a gente vai ficar tocando a bola e aí a gente espera estar contribuindo aí com você para a sua aprovação. Então olha só, como a gente falou aqui, diga. Posso pedir? Não posso pedir nada, não, tá ótimo, muito obrigada. O que você quer pedir? Não, é que eu ia sugerir 2 segundinhos pro print do Marcos. Que eu acabei de apagar? Que beleza, Bruna, você tá atenta. Olha só, você tá atenta. Bruna Sussuarana do Cerrado. Tá tudo bem, bora aí, Sussuarana, sossega então aí. 11 mil pessoas me vendo te chamar de Sussuarana, que maravilha. Eu acho que não tá. Ah, tá bom, então vamos voltar pro nosso script, Marcelão. Vamos. Né? Então olha só, a gente já combinou o seguinte, eu vou começar falando, porque eu falo demais. E o Marcelão vai ali, ó, destrinchando com vocês um tema muito importante. Eu falei que você não precisa almoçar. Agora, respirar, ele precisa. Respirar, você precisa. E pensando em respiração, cara, tem esse tema. Que é isso aí, Hans? Tá maluco, tá maluco. Vai pra lá, ô Relião, Gabá. Tá uma festa. Então, olha só. Respirar todo mundo precisa, e é por isso que a gente vai aqui tocar um tema importante pra caramba pro Enem, pra qualquer vestibular que você faça, que são os diversos aspectos do transporte de gases. Transporte de gases, pô, isso é importante pra caramba. Desde moleque eu faço transporte de gases, sabia? Que a minha irmã era pequenininha, eu adorava fazer uma cunha assim, ó, peidar na mão e asfixiar a minha irmã. Não deixa de ser um transporte de gases. Gabizinha, te amo, transportei muito gases, né? Ficava asfixiada. Mas faz parte, assim, irmão, tá ligado? Tipo Caim e Abel, mas beleza. Então, o transporte de gases que eu tô falando não é esse tipo de transporte. Eu tô falando aqui um transporte que você sabe, que é o transporte do oxigênio, o transporte do CO2. Vamos lá, hein? Foco. Transporte de oxigênio. O transporte de oxigênio que tá rolando no teu sangue, você sabe muito bem. Eu vou perguntar pro Oda. Oda, você sabe qual é a célula sanguínea que transporta oxigênio, Oda? Não sabe. Oda, você esqueceu? Esqueceu? Qual é a célula que transporta oxigênio? Hemácia, beleza? Boa, Oda, tá ligado? Dentro da hemácia tem uma proteína que transporta oxigênio, a proteína que tem ferro na composição, que é a hemoglobina. Porra, tá sabendo tudo. Esse Oda sabe demais. E a hemoglobina, então, ela transporta o oxigênio, transporta o CO2. É isso que a gente vai focar. Beleza, Oda? Então, olha só. O oxigênio, gente, ele é transportado em 97% ligado à hemoglobina, formando a chamada oxihemoglobina. E 3% dele é transportado dissolvido no plasma. O gás carbônico também é transportado ligado à hemoglobina. O gás carbônico tem cerca de 21% do seu transporte dentro da hemácia ligado à hemoglobina, formando a carbohemoglobina, só que 21%. 7% do gás carbônico é transportado dissolvido no plasma. Mas aí faz a conta, né, Marcelão? Você tem 21% de HbCO2, de carbohemoglobina. Você tem 7% dissolvido no plasma. Então tá faltando ainda aqui 72% do CO2 que não vai ser transportado ligado à hemoglobina e que não vai ser transportado dissolvido no plasma. E aí que eu pergunto, Marcelão,
Qual é essa principal forma de transporte de CO2 e o que você pode me explicar aí com a química a respeito dessa forma? Manda aí. Vamos falar agora da questão do bicarbonato, é isso? Essa parada. Beleza. Marcelo Legal! Gravou! Vamos falar do CO quando? Do monóxido? Não, é depois. Primeiro vamos falar do bicarbonato. Posso apagar? Show. Vamos lá. Pessoal, olha, eu tô aqui para dar um auxílio pro Oda, né? É porque ele tá me dando uma ajuda aqui. Já perguntaram até se eu tô bêbado. O Oda tá bêbado? Não, é alegria, gente. Alegria, gente. A prova é amanhã. Vai dar tudo certo. Tá todo mundo preparado. Você tá motivado? Você tá feliz? Tem que estar. A gente tá feliz aqui. A gente tá aqui numa festa esse tempo todo ainda. Não é, Oda? Com certeza. Beleza. Então, olha só. A situação é a seguinte, gente. O CO2, existe um equilíbrio, né? Agora vamos falar a verdade. A gente vai fazer aqui uma bioquímica. Eu vou fazer uma parte de equilíbrio, a parte de deslocamento do equilíbrio. E o Oda vai fazer a parte de biologia. A gente vai bater bola aí, tá? Então, a situação é a seguinte. A reação é essa aqui. O CO2... Vocês sabem muito bem que o CO2 é um óxido, né? Binário, em que o oxigênio é mais eletronegativo, e o CO2 é um óxido ácido. Então, o CO2, quando em meio aquoso, ele vai formar um ácido. E esse ácido é o ácido carbônico. A gente costuma não escrever o ácido carbônico aqui, porque o ácido carbônico, ele praticamente é muito instável. Então, ou ele se decompõe, ou ele se ioniza. Então, normalmente, essa reação a gente escreve assim, pessoal, ó. O Oda gosta ao contrário, né? Eu abreviei. Tá, então vamos lá. Essa reação produz o ânion bicarbonato, vocês lembram desse ânion bem famoso, e o cátion H+, né? Obviamente, o cátion H+ livre mostra o caráter ácido do CO2. CO2 em água gera acidez, H+ livre. E o ânion bicarbonato, que é o que o Oda queria que eu fizesse para ele explicar de como o CO2 é transportado na maior parte, na esmagadora maioria aí do percentual. Não é isso, Oda? O que você quer? Lógico. Então, quer falar um pouquinho de CO2, depois a gente fala desse equilíbrio? Pois é, o que acontece? O Marcelão está aqui, obviamente ele sabe disso muito melhor do que eu, que essa reação ela pode ocorrer em um montão de lugar, né? Que essa reação ela acontece na atmosfera, por isso que toda chuva é ácida. É ácida, isso. É isso. Rapidinho. Já que o Oda falou isso, é por causa também dessa reação que toda chuva é ácida, e por isso, só um detalhe, chuva ácida só é considerada quando o pH dela for menor que 5,6. Boa lembrança do Oda, porque de 6,9, que já é ácido, até 5,6, pode ser considerada essa chuva natural aqui de CO2, que é esse H+ aqui, que dá acidez à chuva. Perfeito. Show de bola. E no nosso organismo, essa reação ela ocorre principalmente no sangue, principalmente dentro da hemácia. Por quê? Porque dentro da hemácia tem uma enzima que acelera esse processo. Dentro da hemácia tem uma enzima chamada anidrase carbônica. Anidrase, nome bonito. Eu sei o nome garoto. Eu sei nome de enzima. Porque eu sei que ele é o anidrido carbônico. Então só pode ser anidrase carbônica. Tá ligado. A biologia química. O negócio do peróxido de hidrogênio, que a enzima é peroxidase. Lógico. Sem biologia, gente. Peroxidase. Então, beleza. Então, voltando para cá. O que acontece aqui? Então, o CO2, quando ele vai ser transportado, ele dentro da hemácia, ele vai estar entrando ali por difusão, e por difusão ele vai estar entrando, reagindo com a água, formando bicarbonato e o H+. O que vai rolar? Na verdade, essa formação de bicarbonato e H+, ela ocorre principalmente nos tecidos. E aí o Marcelo pode falar até melhor do equilíbrio. Por quê? Porque nos tecidos, a gente está jogando CO2 pra caramba. Jogando CO2 pra caramba pro sangue. Agora, chegou lá nos pulmões, chegou nos alvéolos pulmonares, você está jogando fora o CO2. E aí, ao jogar fora o CO2, a gente desloca a reação para cá. E isso aí também pode ser alterado até mesmo por mudanças comportamentais. Como, por exemplo, prendi a respiração. Ao prender a respiração, é a alteração nesse processo que vai avisar o teu bulbo encefálico: respira vagabundo, senão você vai morrer. Quer ver o que acontece? O que vai rolar? Quando você está com ar preso, você vai variar a concentração de CO2, você vai variar a concentração de H+, chega para lá, Marcelão, o pH, isso vai gerar uma mudança que vai ser captada pelo seu bulbo encefálico.
E o mesmo ocorrerá se porventura você fizer uma hiperventilação. Uma hiperventilação. Vamos simular aqui as duas coisas. E aí o Marcelão vai completar aqui para mim, enquanto eu quase morrer na frente das câmeras, tá, Marcelão? Marcelão, você completa botando se aumenta, diminui, tá você bom. Vai rolar acidose e alcalose. Enquanto eu vou ficar aqui do lado. Vamos lá. Acho que eu vou ficar aqui que vai ser melhor. Vê se eu sei. Não, quero aprender, eu quero saber a respiração. Você quer aprender primeiro? Mas você não vai... Vambora. Por favor, não vai demorar. Pessoal, olha só. Ele prendeu a respiração. Todos nós sabemos que no ar expirado, a gente elimina muito CO2 e no ar inspirado, o oxigênio. Então, se ele está prendendo a respiração, o que está acontecendo no sangue dele agora? Ele, ao invés de expirar o CO2, de mandar embora, esse CO2 está aumentando a concentração no sangue dele. Então, vem aqui. Aumentando a concentração de CO2 no sangue, não aguentou. Aumentando a concentração de CO2 no sangue, perturba esse equilíbrio. Lembrando, a situação de equilíbrio é quando a reação tem velocidades iguais nos dois sentidos. Então, o fator externo pode perturbar esse equilíbrio. Foi o que o Oda fez, ele prendeu a respiração. Então, a concentração de CO2 no sangue interna, já porque ele não expira, aumenta. E se aumenta a concentração de alguém que estava no equilíbrio, o equilíbrio é perturbado e a reação começa a andar mais rápido no sentido de gastar aquele cara que está sendo aumentado. Então, qual é o sentido da reação que consome o CO2 que está aumentado no sangue do Oda? É para a direita, porque é o sentido em que o CO2 é consumido para produzir bicarbonato e H+. Então o equilíbrio é deslocado para a direita, e olha só o que acontece quando o equilíbrio é deslocado para a direita. Começa a gerar mais H+. Então o sangue do Oda está mais ácido, porque ele prendeu a respiração. Se o sangue dele está mais ácido, isso é compatível com um problema que a gente chama de quê? Acidose. Né? Ele tá com o sangue bem ácido ali, tá bravo, né? Então, quer que eu faça o quê? Não, então é isso aqui, ó. Faz aí. Porra, era pra explicar mais rápido, assim eu quase morri ali, cara. Mas a história qual é? Aumentou o CO2, Marcelão explicou que você tá deslocando pra cá, pra direita. Aumentou o H+, pH, mais H+, pH diminui. Isso gera uma acidose. Isso. E mediante essa acidose, meu bulbo encefálico começa a apitar. Perigo, morre. Para não morrer, eu acelero a respiração, eu gero uma taquipneia. Por isso que a gente sempre fala, não dá para se matar prendendo a respiração. Não dá para se matar. Você tem um reflexo. Agora, em contrapartida, a hiperventilação, se tem alguém aí que mergulha, sabe disso. Eu já mergulhei na época em que eu era fininho, né? Antes de mergulhar, o que a gente faz? A gente está ali de apneia, ali em cima. Vai mergulhar, a gente faz isso, ó. Já fiz muito isso. Eu já nadei. E aí desce. Porque ao hiperventilar, você muda de novo o equilíbrio. Senta a aí, Marcelo. Então, ao hiperventilar, ele faz o contrário. Ele começa a respirar muito rápido, então ele elimina muito CO2. Gente, é o contrário. Se ele elimina muito CO2, então agora a concentração do CO2 está diminuindo. E se a concentração do CO2 no sangue está diminuindo, porque ele está hiperventilando, perturbou o equilíbrio novamente. Então a reação começa a andar mais rápido, no sentido de produzir CO2, já que ele está eliminando. Então o equilíbrio desloca para a esquerda. Deslocar para a esquerda significa consumir o H+. Né? Deslocar para a esquerda está gastando H+. Então o sangue do Oda agora está menos ácido, está mais básico, está mais alcalino. Isso é compatível com a chamada alcalose. Perfeito. Isso? Então olha assim, aqui. Abaixou o CO2, abaixou o H+, o pH aumenta. Rola uma alcalose sanguínea e a consequência disso é uma bradipneia. Quer ver uma parada maneira, Marcelo? Por exemplo, logo depois do almoço, tem a chamada maré alcalina. Você já deve ter outro nome. Alcalose pós-prandial. Por quê? Após as refeições. O cara acabou de comer aquela feijoada, acabou de comer aquele churrascão. Você sabe que logo depois de comer, esse alimento ele vai ficar principalmente no estômago. E se ele vai ficar principalmente no estômago, tu sabe que lá no suco gástrico tem uma grande quantidade de HCl e de ácido clorídrico.
para produzir esse HCl lá, ele vai estar roubando esse H+ do sangue. E aí, roubando o H+ do sangue, ó, o que acontece? Você tem uma alcalose, diminui o ritmo respiratório, cansaço, preguiça, soninho. Olha só, deixa eu falar uma coisa sobre isso. Olha só, sobre isso, vou falar um pouquinho de cinética. Então, olha só, vê se tem sentido o que eu vou falar. Para diminuir essa alcalose, essa sensação de sonolência, que para vestibulando é horrível, né? Depois do almoço você dormir, né? Não há tempo. Seria muito bom, mas não há tempo. Então, o que acontece? Vê se tem a ver com a cinética. Eu digo assim para você. Então, faz o seguinte. Na hora de almoçar, na hora da refeição, mastiga bem os alimentos antes de engolir. Alguém já entendeu do que eu estou falando? Se você mastiga bem os alimentos, você tritura bem os alimentos, quando você engole o alimento bem triturado, a superfície de contato... Superfície de contato! Pô, isso explica tudo, né? Explica tudo. A superfície de contato é tão grande que a velocidade de digestão é maior. Não é isso? Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade, maior a frequência de colisões, maior a velocidade da reação. Outra boa também. Evite ingerir líquidos durante a refeição. É outra aula de cinética, é outro fator. Porque se você ingere muito líquido durante as refeições, esse líquido chega ao estômago e aumenta o volume do suco gástrico. O que vocês lembram de uma coisa chamada diluição? Aumenta o volume, diminui o quê? A concentração de H+. E tudo que faz diminuir a concentração de H+, ou dificultar a velocidade, diminuir a velocidade da reação, vê se eu estou falando besteira. Significa que, você falou aí, que mais H+ tem que... Olha o leigo falando. O organismo entende que precisa de mais H+. E se precisa de mais H+, alcalose. Perfeito. Aí a sensação de sono é absurda. Perfeito. Olha só, a gente falou aqui do oxigênio, a gente falou aqui do CO2, mas tu tá ligado que tem um terceiro gás que pode dar ruim, né? Tem um terceiro gás que pode gerar um problema, gás que é o CO, que é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele tem uma ação celular. Ele tem um efeito celular lá na mitocôndria, se ligando ao citocromo, que tem o ferro na composição, e inibindo o transporte de elétrons na mitocôndria. Então o monóxido de carbono tem uma ação na mitocôndria, mas ele demora para chegar lá. Por que ele demora? Porque no sangue, o monóxido de carbono, CO, ele pode se ligar de forma estável à hemoglobina, formando a carboxiemoglobina, e essa carboxiemoglobina ela é muito mais estável do que a oxiemoglobina, ou seja, Marcelão vai mostrar para você que esse monóxido ele vai tentar ficar agarrado com a hemoglobina, e isso vai diminuir o transporte de O2, diminuir a geração de energia lá na célula, podendo causar a morte por asfixia. Como? De onde vem esse monóxido? Por que rola isso? Porque às vezes o cara de biologia explica uma coisa e aí né, a metade da laranja tá na química. Então a minha metade da laranja, acho que ele tá mais pra metade da jaca aqui. Metade, ele vai explicar então agora isso pra você. Beleza, vem cá, posso apagar o quadro? Quer dar um print aí? Dá um print aí, galera. Metade da jaca é ótimo. Sacanagem. Metade da jaca é ótimo. Posso? Foi? Metade da jaca é ótimo. Uma dúvida sobre, quer dizer, não uma dúvida, mas a relação disso tudo com o incêndio da Boate Kiss. Isso, podemos falar. De novo, né? Toda semana eu tô falando disso agora, cara. Vou tirar aqui meu cordão de eletrodeposição de metais. Se eu conseguir. Quer ajuda? Já foi. Segura aí. Cuidado, hein? Eu tô pagando. Olha só, galera. Aliás, né, o monóxido de carbono é muito sério, né? É um gás muito sério. Vocês falaram aí da Boate Kiss. Também tem relação, não é o principal, mas tem relação. Mas assim, é muito sério. Eu estava falando ali fora com o Aldo o seguinte. Eu, de vez em quando, eu procuro correr atrás disso, saber, né, sobre notícias nesse sentido. O monóxido de carbono aqui no Rio de Janeiro mata praticamente todo ano. Todo ano tem notícia de morte por asfixia por monóxido de carbono, pelo que o Aldo falou, que a gente vai botar aqui na reaçãozinha no equilíbrio, tá? A situação é a seguinte, antes de botar a reação,
de onde vem esse monóxido de carbono que eventualmente nós podemos acabar inalando e causar esse problema todo que a gente vai colocar aqui no quadro. O monóxido de carbono é a característica, é o produto de uma reação de combustão incompleta de compostos da química orgânica, tá? Peraí, vamos devagar. O que é uma combustão? Combustão é reação de alguém com oxigênio. É reação de alguém com oxigênio. Na química, combustão é isso, tá? Que é sinônimo de queima. Se você está queimando um composto da química orgânica, sei lá, vou botar aqui, um hidrocarboneto, CXHY, se você quiser a gente pode até colocar uma fórmula de fato, aí o metano da vida, o gás encanado que a gente recebe em casa, ou então quem tem botijão de gás, o butano, que é o gás de cozinha, se de alguma maneira você tem uma combustão, vou botar de verdade então aqui, vou botar o metano. Quando você queima um composto orgânico e a baixa disponibilidade de O2, se houver baixa disponibilidade de O2, o que vai acontecer? Essa combustão vai começar a produzir mais ou menos assim, quer ver? Olha só, tá aqui o metano. Se eu tiver alta disponibilidade de oxigênio, todas as ligações serão rompidas, todas elas serão rompidas, e aí o oxigênio em alta disponibilidade vem aqui e vem aqui. Isso é CO2, galera. Isso é CO2, a gente já falou sobre isso. Então o CO2 é o produto da combustão completa. Combustão completa é aquela que tem alta disponibilidade de oxigênio. Agora, se começar a faltar oxigênio, o que começa a acontecer? Não tem oxigênio suficiente para atacar o carbono dos dois lados. Então começa a ter um ataque só, e aqui faz uma ligação dativa, e você tem o tal do monóxido de carbono. Vê se vocês entendem, vê se é fácil isso. O monóxido de carbono é o CO, tem menos oxigênio porque veio de combustão incompleta, baixa disponibilidade de oxigênio. E o CO2 é o produto da combustão completa de compostos orgânicos. Então o CO, o monóxido de carbono, é o produto das combustões incompletas. Além disso, produz água, pode produzir CO2 também, mas o CO é a marca registrada da combustão incompleta. Às vezes até fuligem, carbono sólido. Então, as mortes acontecem em locais em que há baixa disponibilidade de oxigênio. Por exemplo, é muito comum, aqui no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, antigamente, os banheiros, o aquecedor da água do chuveiro ficava localizado dentro do banheiro. Então ali queimava o gás dentro do banheiro. Tudo bem, tinha uma chaminé lá, um exaustor. Só que se esse exaustor não estivesse funcionando, tivesse algum tipo de abertura, esse produto dessa combustão era para dentro do banheiro. E como o banheiro acaba sendo um sistema fechado, começa a diminuir a concentração de oxigênio ali dentro e a combustão começar a acontecer de forma incompleta. E o monóxido de carbono começar a entrar para dentro do banheiro. E aí vai acontecer o que o Oda já falou, e ele vai falar melhor. Tá? Então, cuidado com isso. Eu vou montar a reação e o Oda vai falar mais um pouquinho. Então, qual é a situação? A situação é a seguinte: a hemoglobina do sangue, ela tem que se ligar ao oxigênio. Não é isso? Eu, né, como químico, eu digo, a hemoglobina transporta o oxigênio, né, pelas células, alguma coisa assim, né? Então, o que a gente representa assim na química, pode ser assim? Pode ser. Oxihemoglobina. Amigo, se você estiver num ambiente em que queima incompleta, combustão incompleta está acontecendo, vai ter monóxido de carbono no ar. E aí o Oda falou, a hemoglobina, vou até fazer uma gracinha aqui, a hemoglobina prefere o CO do que o oxigênio, pessoal. Então a hemoglobina solta o oxigênio e pega o monóxido de carbono. Esse composto, como o Oda falou, ele é mais estável do que esse. Então ele solta o oxigênio que ele deveria estar transportando nas células e passa a transportar quem, gente? O monóxido de carbono. É isso aqui que é compatível com a falta de oxigênio, a asfixia e naturalmente a morte. Pessoal, é muito sério isso. É muito sério. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que não há tempo, a gente tem um tempo pequeno aqui. Um exemplo muito comum da falta de cultura geral das pessoas é, por exemplo, o engarrafamento dentro de um túnel. Cara, engarrafamento dentro de túnel é coisa muito séria. Porque o túnel é quase que um ambiente fechado. E os carros ligados
por combustão incompleta, começa a aumentar a concentração de monóxido de carbono ali dentro, que pode vir num nível muito alto. É por isso que as concessionárias, enfim, eles não deixam engarrafar, eles evitam o engarrafamento no túnel, porque pode ser muito perigoso, porque aqui a gente não desliga o carro, a gente tem que desligar os carros, né? Aqui no Rio tem aquela operação da linha amarela, que eles engarrafam antes do túnel, operação túnel livre. Para deixar o túnel mais livre para evitar esse tipo de intoxicação. E uma questão maneira que eu acho que vou pedir para o Marcelo explicar, é que eu sempre escutei, pô, o cara tá com asfixia por monóxido de carbono, já era, vai morrer, não tem o que fazer. Mas na verdade tem, né? Na verdade tem um tratamento que você pode fazer, que é a utilização de câmaras hiperbáricas. O que é essa câmara hiperbárica e como que ela pode mexer? Ah, tá. Essa câmara hiperbárica, na verdade, bota a pessoa que está ali intoxicada, porque o que o Oda falou é muito interessante, porque como a hemoglobina gosta do CO mais do que do O2, ela não larga o CO. Então a pessoa vai ficar intoxicada. Então essa pessoa entra numa câmara hiperbárica, onde a concentração de oxigênio é muito alta, a pressão parcial, né, de oxigênio é muito alta. E aí, pessoal? Olha para isso aqui é um equilíbrio. Se a pressão parcial de oxigênio é muito alta, ou seja, a concentração de oxigênio é muito alta nessa câmara, o que vai acontecer? Aumenta a concentração de oxigênio, e aumentando a concentração de oxigênio, desloca o equilíbrio no sentido de quê? De gastar, de consumir esse oxigênio. Então, vai deslocar para a esquerda. Deslocando para a esquerda, fala aí, pessoal, a hemoglobina obrigatoriamente solta quem? O CO e vai pegar quem? O O2. Então, a hora que a hemoglobina solta o CO e pega o O2, ela passa a transportar novamente o oxigênio e libera o CO para a atmosfera, vamos dizer assim. Show de bola. Olha só, eu vi algumas dúvidas de vocês ali. Uma, deixa eu explicar rapidinho. Tinha muita gente perguntando, pô, mas e o sarin, o sarin, o sarin? Tem nada a ver com isso, né? O sarin é um gás dos nervos, e o que o sarin faz é algo muito semelhante ao que faz o inseticida. Tá? O inseticida ou alguns agrotóxicos, que é a inibição de uma enzima chamada acetilcolinesterase. De forma rápida. A acetilcolina, por exemplo, estimula seu músculo estriado esquelético a contrair. Quando você inibe a acetilcolinesterase, que é a enzima que quebra a acetilcolina, o músculo contrai e não relaxa. Porque você não degrada a acetilcolina. Então contrai e fica tremendo, tremendo, tremendo. A pessoa tem a parada cardiorrespiratória e acaba morrendo. E eu vi uma outra dúvida que pintou ali que eu achei bacana. Era a importância do bicarbonato no tamponamento do pH sanguíneo. Então acho que dá para explicar isso? É a mesma reação, aquela que estava ali. É a mesma reação. Porque o que é o tamponamento, gente? O que é o efeito tampão? O efeito tampão é um efeito de um equilíbrio químico que não permite que o pH varie bruscamente. Então nosso sangue é tamponado, que é o tampão bicarbonato e carbonato, que não deixa o pH variar bruscamente, não deixa o H mais livre. Porque se o H fica muito livre, isso quer dizer que dá uma oscilação de pH muito grande, né? Então o tampão é isso, tampão, ou chamadas soluções buffer, né? São usadas para isso, para não evitar, para não deixar o pH variar bruscamente, tá? É um equilíbrio também, é uma aula de uma mistura, são dois equilíbrios juntos, né? Acho que fora, sai um pouquinho do foco do Enem, né? Agora, o Marcelo, tu falou alguma coisa aqui de catalisador, o que tu pode me dizer? Não, é porque é o seguinte, gente, aí voltando ao papo do CO, porque o papo do CO é bem importante, tá? O monóxido de carbono, como é produzido nas combustões incompletas, os automóveis, os combustíveis nos veículos automotores sofrem combustões incompletas. Então, observa bem, gente. Olha a quantidade de automóvel que tem na rua. Então, gente, ali é muito monóxido de carbono produzido, que ali é combustão incompleta. Tá, se esse monóxido de carbono vai para a atmosfera, já era. E já era por um outro motivo, que a gente não falou ainda aqui. O monóxido de carbono, ele é um óxido neutro. Sabe o que significa dizer isso? Ele é um óxido indiferente. Ele não reage facilmente. Eu quero dizer para vocês que o monóxido de carbono, muita gente pensa isso. Quando ele for para o ar atmosférico, ele então reage, com, por exemplo, com meio mol de oxigênio do ar, e se transforma em CO2, que pelo menos não causa esse problema todo, essa toxicidade toda. Pois é, gente, mas a energia de ativação dessa reação, vocês lembram o que é isso? Energia necessária para provocar a colisão eficaz entre os reagentes. A energia de ativação dessa reação, ela é extremamente alta, então tem um agravante.
esse CO iria para a atmosfera e se acumularia na atmosfera. É muito difícil conseguir converter CO em CO2 naturalmente. E aí, pelos problemas que a gente já comentou aqui, não é bom ter monóxido de carbono no ar atmosférico. Então, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, surgiram os catalisadores nos automóveis, tá? Estou me referindo aos automóveis. E o que faz um catalisador? Você sabe muito isso. Catalisadores são substâncias utilizadas para quê? Para diminuir a energia de ativação, ou seja, para tornar a energia necessária para a colisão eficaz e, portanto, para o início da reação menor. E se essa energia é menor, é mais rapidamente alcançada. Então, quanto menor a energia de ativação, mais veloz é a reação. E quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Então, todo automóvel só sai de fábrica equipado com conversor catalítico, com catalisador. Para que o monóxido de carbono, antes de sair pelo escapamento do carro, seja obrigado a colidir com quem? Com oxigênio dentro ainda, lá no próximo da saída do escapamento, onde está o catalisador, e aí então diminuir, minimizar a emissão de monóxido e obviamente aumentar a emissão de CO2. Marcelo, a levantada de bola também teve motivo, né? É porque agora eu quero falar um pouquinho do catalisador biológico, do catalisador nas nossas células. Você sabe o catalisador, Marcelão sabe. Quando eu falo de catalisador químico, sei lá, pode ser um ácido, né? Pode ser uma base. Isso. Agora, um catalisador biológico, nas células dos seres vivos. Quem é o catalisador biológico? Quem é? Eu sei, enzimas. Boa. Como as enzimas se reproduzem? Isso é muito velho, né? Não conhece, não? Não. Como as enzimas se reproduzem? Uma enzima da outra. Uma enzima da outra. Foi mal, gente, foi mal, Lelê. Mas beleza, faz parte. Então, olha só, o que você sabe sobre as enzimas? Marcelão já explicou tudo, né? Já explicou que ela é uma catalisadora, que ela diminui a energia de ativação de uma dada reação. Agora, gente, você tem que saber para a biologia que as enzimas, elas são altamente específicas em relação ao seu substrato. Por exemplo, na boca tem a amilase salivar. A amilase salivar, ela vai ser responsável pela quebra do amido, ponto. Né? Ela não vai quebrar proteína, ela não vai quebrar lipídio, não, ela quebra amido. A gente não tem celulase? Celulase não. Por isso que não dá pra gente... Por isso que eu não gosto de comer alface. Cara, vou te falar que bom, né? Porque olha só, se eu não tenho celulase, já sou obeso, né? Igual uma orca. Se eu tivesse celulose, eu ia comer alface. Ia gerar milhares de glicose aí que eu ia ser uma baleia azul. Entendeu? Eu ainda tô no estágio orca, tô ali meia boca. Né? Ia ser uma baleia azul. Então que bom que eu não tenho celulase. Porque se eu tivesse celulose, a dieta ia ser o quê? Beber água, né? Beber água, só isso. Então repara, as enzimas, elas são altamente específicas. Né? É o que a gente chama de modelo chave-fechadura. Esse modelo hoje até já foi meio que reinterpretado de uma outra forma, de encaixe induzido, que na verdade, na medida em que ela vai se ligando ao substrato, ela assume o formato dele, mas o que importa aqui é especificidade. Lelê? Existem 3 fatores principais que influenciam na atividade de uma enzima. Isso tem muito a ver com os fatores que podem também interferir na velocidade de reação. Exatamente. Mas pra gente aqui da biologia, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer 2 gráficos. Esses 2 gráficos, eles são suficientes. A velocidade de reação em função da temperatura e do pH e a velocidade de reação em função da concentração do substrato. Marcelão, vem aqui, me ajuda. Você é uma enzima. Você vai trabalhar para você vai acelerar a minha reação. Me fala aí uma temperatura que você gosta de trabalhar. Escolhe aí qualquer temperatura que você gosta de trabalhar. 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Pô, eu prefiro mais fresquinho, mas essa enzima aqui prefere 30 graus Celsius. Então, se essa enzima prefere 30 graus, a sua atividade a 30 graus vai ser alta ou vai ser baixa? Você prefere 30? Vai ser alto. Vai ser alto, você prefere 30? Claro. Não é isso? A gente não combinou, por isso que ele tá bolado. Pode deixar que tá tranquilo. Vai fazer fala besteira aqui de biologia. Não, tá tranquilo. É intuitivo. Então, olha só, ele prefere 30 graus. A velocidade a 30 graus dele vai ser a velocidade máxima, tudo bem? Porque afinal de contas ele prefere 30. Agora, como ele gosta muito de 30, eu vou tentar deixar um pouquinho mais quente, para ver se ele vai preferir. Ele prefere 30. Então você prefere 30, mas vou botar você para trabalhar 40 graus.
você vai trabalhar igual, mais ou menos? Menos. Você prefere 30? Então você vai trabalhar menos. Isso. Pô, você prefere 30, vou te botar a trabalhar 10 graus. Porra, tá frio, né? Você vai trabalhar menos. A 0, a hora, não vou trabalhar não. Isso. A 60, imagina Marcelo Negrão trabalhando a 60 graus. Já era, morreu. Então é isso, o gráfico ele fica assim, né? Ficou meio feio, tudo bem, pode falar. Tá lindo. Em que você tem uma temperatura muito alta ou um pH extremo, uma temperatura muito alta ou um pH extremo, em que a enzima perde o seu formato. Biologês, ela perde a sua estrutura terciária, que é a forma da proteína. E aí, como a gente falou que o modelo é chave e fechadura, se eu pego aqui a minha chave, e derreto essa chave, não adianta trazer essa chave de novo para 30 graus Celsius, que ela não vai funcionar. Então, repara que o gráfico da atividade enzimática em função da temperatura do pH é esse, e uma temperatura muito alta vai alterar de maneira irreversível o formato da enzima, e a esse processo nós denominamos desnaturação. Eu ia falar isso, mas fiquei com medo de falar desnaturação. Eu fiquei com medo de te perguntar também. Eu ia falar. Te deixar na saia justa, tamo kit. Eu ia falar. Tamo kit. A gente não combinou. Deixa quieto. Agora, velocidade em função da concentração de substrato, gente. Como é que vai funcionar isso? Vou passar para lá. Beleza. Imagina o seguinte, imagina que o Marcelão, ele tá aqui para me ajudar. O Marcelão, eu chamei lá para casa, a gente vai construir junto um murinho, um muro. Marcelão, primeiro dia eu te chamei, mas, cara, em um dia eu te dei só 2 tijolos para botar no muro. Se eu te dei 2 tijolos, você vai trabalhar muito ou pouco? Eu vou trabalhar pouco. Tranquilo. Então, para uma concentração pequena de substrato, a velocidade ali baixa, a reação não vai ocorrer numa velocidade muito acelerada. Se no outro dia, em vez de 2 tijolos, eu te dou 20 tijolos. Já vai. Mais. No outro dia eu te dou 100 tijolos. Trabalho escravo. Escravo. Então, 100 é o máximo. 100 é o máximo. 100 é o limite. Se 100 é o limite, é o malandro. Porra, tá fazendo corpo mole. Não é um corpo mole. Então, no outro dia, em vez de 100, eu dou 200 tijolos pra ele. Não vai 100 é o máximo, mas ó, 100 é o máximo. Você vai trabalhar quanto? Eu vou trabalhar 100. Ah, bom, achei que fosse fazer greve, achei que fosse me ferrar aqui também. Não, ele vai trabalhar 100, porque 100 é o máximo. Então, repara que o gráfico ele vai ficar assim, ó. Quando chega aqui no 100, ele já atingiu a velocidade máxima. E se ele já atingiu a velocidade máxima, a gente fala, ó, vou te dar deixa aqui, vamos ver. Se a gente fala que a enzima já chegou no limite, já chegou na velocidade, essa enzima ela já alcançou o seu ponto de saturação. Beleza, é isso. Já alcançou a sua saturação. Então esse ponto é a saturação. Não foi combinado, pessoal. Não foi combinado, até suei, cara, até suei. Esse ponto, então, é a saturação. Saturação enzimática. Que não adianta aumentar o substrato, porque ela já chegou no seu limite, na sua velocidade máxima. Já... Ai, saturou. Beleza? Alguma coisa mais aí? Show de bola, show de bola. Aprendi biologia, já entendo tudo de desnaturação. Muito bom. Muito bom. Pega a pergunta aí, vê aí se alguém tem alguma. Vamos lá, Guilherme. Alguma dúvida aí? Pô, fizeram uma pergunta, como cai muito sobre, às vezes, doença no Enem, fizeram uma pergunta sobre a asma, sobre como se dá o processo. É uma coisa mais biológica, né? Da boate, a gente acabou não falando da HC. A gente também não falou da boate, mas beleza. Sobre a asma, galera, o que acontece? Eu tenho asma. A asma, ou uma bronquite alérgica, é um processo de reação alérgica a algum agente externo. Algum agente externo. Pode ser, por exemplo, ácaro, pode ser, por exemplo, poeira, pode ser, por exemplo, pólen, em que a gente tem células que estão lá nos nossos bronquíolos, que são chamadas mastócitos. Os mastócitos produzem heparina e histamina, e essa histamina, ao gerar uma vasodilatação, ela acumula líquido nesses bronquíolos, que se fecham, obstruindo a passagem do ar. Então a maior parte dos medicamentos contra a asma, um Seretide, um Forasec, um Formari, eles diminuem a atividade dos mastócitos lá dos bronquíolos, para que assim haja uma menor retenção de líquido, que haja então uma broncodilatação, permitindo que você consiga respirar numa boa. E, pois é, o Marcelo acabou de lembrar que, cara, embora lá na boate Kiss
tivesse sim o CO, o monóxido, pô, não deve ter sido isso que matou as pessoas, não. Não deve. O que foi? Não, porque o que acontece foi o seguinte, o CO é uma morte que ela pode ser evitada. Se a pessoa está percebendo algum perigo, ela consegue sair daquele local ali. Mas algumas pessoas morreram muito rapidamente, né? Então aí depois a gente leu, né, que aquele revestimento acústico, né, da boate que queimou gerou um gás, que aí o Oda consegue explicar também, que faz de certa forma causa a mesma coisa que acontece com o CO, mas de forma mais rápida, que é isso aqui, ó. O HCN, que é o cianeto de hidrogênio. Ele é um gás mortal. Aliás, ele era muito usado na câmara de gás dos nazistas. Sempre falo isso também. Cianeto de hidrogênio. Há quem diga que ele tem odor de amêndoas amargas. É mesmo? Como é que será o cheiro de uma amêndoa amarga? Como alguém descobriu isso? Pois é. Complicado. Amêndoas amargas. O cara até descobre, o problema é relatar pra outra pessoa. Foi, gente, fazendo piada com isso, hein? Foi mal, gente, foi mal. Não. O que acontece é que o CO, galera, nós temos um judeu aqui, deixa aqui, o monóxido de carbono, o CO, ele, como a gente explicou, ele vai se ligando à hemoglobina. Então, até ele chegar à célula, até ele chegar à mitocôndria, para inibir a cadeia respiratória, isso demanda de uma concentração muito alta. Então, acaba que essa morte é uma morte, de fato, muito lenta. Então, o relato é que nos primeiros testes que fizeram lá, né, nos campos de concentração, colocaram caminhões ligados, e aí o tubo saindo do caminhão e indo lá para o chuveiro. Então as pessoas respiravam monóxido, mas com isso demoravam horas para morrer. Agora, com o cianeto ele não se liga à hemoglobina. Ele se liga diretamente ao citocromo lá da mitocôndria. Então, em uma questão de poucos minutos, você tem a interrupção do transporte de elétrons, você tem a interrupção da produção de ATP via ATP sintase na mitocôndria, você tem uma acidose celular e você tem uma morte de forma extremamente rápida. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Menos eficiente, né? É o lado ruim da história. Temos já aqui algumas pessoas chegando. Vai ficar bem legal. Chega aqui. Temos aqui uma visita. Barack Obama. Obama. Espionagem faz parte do sistema, assim. Vamos. Caramba, como eu fiquei aqui diante dos... Viu? Aqui só tem gente grande de peso. Só de peso, né? Bom, Will, bola aí, galera.